E aí, gente, vamos aprender aí um pouquinho dessa nossa vasta língua portuguesa, né? Substantivos primitivos e derivados. Um conceito bem legal para a gente trabalhar e que vira e mexe também cai em concurso público, né? Então isso é bom. Primitivos e derivados. Aí você vê que a própria origem, né, da palavra já te remete a certa coisa. Olha lá. Primitivos. Primitivos vem o quê? Primeiro, vem de primeiro, né? Então é o primeiro que surgiu, né? É como se fosse o primogênito, né? O filho primogênito é sempre aquele primeiro que surgiu. Então, primitivo, pela própria palavra, eu já sei o que que é. E o derivado é aquele o qual foi derivado. Se derivou do primeiro, do primitivo. Então, como é isso que se dá? Os primitivos são denominados em virtude do fato de não proverem de nenhuma outra palavra pertencente à língua, tá? Então, por exemplo, eles surgiram primeiro, eles não vêm de outra, não existe outra, né? É o primeiro que apareceu, primeirão. Como exemplo, folha. Folha vem do quê? A folha vem de folha, né? Não tem do que vem. Não. Árvore, fruta, terra. Esses daqui são todos primitivos. Mas os derivados se formam por meio de outras palavras que já existem, ok? Por exemplo, terreiro. Terreiro veio do quê? Veio de terra. Pedregulho. Pedregulho veio do quê? De pedra, né? É só fazer um exercício mental que eu consigo ver. Folhagem. Aí sim, folhagem veio do primitivo folha. Assim como florista veio do primitivo flor. Ok. Por que que existe esse fenômeno na língua, né, de fazer um primitivo e um derivado? Para que a língua não fique com tantas palavras. Por quê? A língua portuguesa já tem palavras por demais. Vocês sabem disso. É só pegar um Aurélio ali, né? Não fica hoje em dia a gente tem muito recurso de dicionário virtual, que é uma boa, né? Mas qualquer dia vai ali em alguma livraria e pega um dicionário para você ver o quão grosso ele já é, né? Já é muitas palavras. Então, imagina se não tivesse esse recurso de primitivo e derivado. Nossa, ia ser terrível. Aí nós íamos ficar malucos de tantas palavras. Aí então o que eles fazem? De terra vem o terreiro, para não ter que ficar mudando, né? E a única coisa que vai ser, né, igual em uma palavra ou outra, vai ser realmente o radical, que é ter, né? Que é onde tem o significado. Ter, de ter eu tenho terra, eu tenho terreiro, eu tenho terráqueo, e assim por diante. E o restante? O restante eles vão acrescentando, né? Se eu acrescentar letras ou sílabas, né, na frente desse radical, eu tenho os chamados prefixos. E se eu acrescentar no fim, eu tenho os chamados sufixos, né? E eu posso acrescentar também os dois. Como no caso, eu posso ter um primitivo feliz, né? E eu ter um infeliz, né? Então, da palavra primitiva feliz, eu fiz um infeliz que é derivado. E aí eu acrescentei esse prefixo in, né, que é um prefixo de negação, para dizer que tal sujeito não é feliz. Ele tem ausência de felicidade, ele é infeliz. Acrescentei esse prefixo. Como também, gente, eu posso colocar para o fim, né? Do feliz, eu posso transformar em felizmente. Vem esse derivado, né? Felizmente. Tá? Então, eu derivo, coloco esse derivado e mudo a palavra. Mas todos vieram do mesmo radical. Todos têm uma mesma origem, né? Que a origem vem dessa palavra primitiva. Tá? E aí o que vai mudando? Às vezes eu faço uma mudança que muda a classe gramatical, ou então de um sinônimo passa a ser um antônimo, como por exemplo feliz, né? Aí eu crio o infeliz, que é um antônimo, um feliz, né? Que na verdade eu posso colocar o felizmente, aí felizmente vira um advérbio de modo, né?
A maioria dos mentes, né, que tem no final da palavra são advérbios de modo. Isso é legal vocês saberem. De pedra vem o pedregulho, e aqui eu fiz uma mudança, né? Porque eu tirei o pedra, que terminava com A, e coloquei o E. E aí vocês vão me dizer, ah, professora, mas por quê? Não podia ser pedra-agulho? Né? Até poderia, mas o que acontece? A língua, os gramáticos criaram pedregulho porque provavelmente eles acharam que pedregulho era melhor sonoramente, ficava mais bonito, né, em termos sonoros, né? Então eles podem fazer essa mudança. E aqui a gente chama o quê? A gente chama isso daqui de composição, né? Eu componho uma outra palavra, né, e acabo fazendo um derivado por composição, né? Mesmo porque até eu mudei uma letra, né? Mudei uma letra, então é uma composição por justaposição ou aglutinação. Esses termos a gente vai ver, dá para a gente fazer um outro vídeo até sobre isso, tá? Então, por enquanto, vamos com calma. O folhagem, né, que vem de folha, eu acrescentei o quê? O sufixo gen, né? Acrescentei o sufixo para formar o folhagem, tá? Então, vejam como é dinâmica a língua, e ela te possibilita tantas coisas e facilita, acreditem, facilita a vida do falante, né? E da pessoa que escreve também. Florista, do primitivo flor, eu coloquei o sufixo ista. E existem alguns sufixos que eles realmente seguem um padrão. Por exemplo, ista, florista, não é a pessoa que trabalha com flor, assim como jornalista é a pessoa que trabalha com jornal. Então veja que esse sufixo ista ele segue um padrão na língua portuguesa. E é legal a gente estudar os padrões para que a gente realmente veja que tudo tem uma lógica, né? Nada é colocado ali, ah, foi sem querer, né? É sem querer. Não existe coisa sem querer, né? As coisas são feitas de uma maneira correta, né? Terreiro, às vezes tem o eiro, né? Que às vezes eu posso colocar para nominar numerais ordinais, terceiro, como por exemplo terceiro. Tá? Então, sempre há um padrão. Então, fiquem ligados nesse padrão, que isso daí é muito importante, tá bom? E aqui eu vou falar um pouquinho só, vou terminar esse vídeo falando só um pouquinho sobre os substantivos abstratos, para vocês relembrarem o que é um substantivo abstrato. Muita gente até hoje não sabe o que é. E é verdade, porque às vezes na escola, né, a gente às vezes não tem nem a maturidade suficiente ainda para saber, para conseguir entender o que é abstrato. A gente memoriza na época, né, faz um decoreba básico e depois esquece, né? Os abstratos, eles representam a categoria daqueles cuja existência depende de outros para se materializar, representados pelas qualidades, estados, ações e sentimentos. Então, o que acontece com o substantivo abstrato? Ele sempre vai ser dependente de outro para existir. Ele não tem uma existência própria, diferenciada, né? Ele depende de um outro. Né? Como eu sempre falo para os alunos, que a gente não encontra, fala, ah, hoje eu estava passando no mercado e eu falei, oi, ódio, tudo bem? Encontrei o ódio. Ele tem uma existência própria, o ódio? Não existe, né? Seria legal, né? Encontrar com amor, com ódio, né? Ia ser até um pouco psicodélico, né? Esquisito da gente imaginar, um mundo paralelo. Na vida, a gente tem essas coisas como sentimentos, estão dentro de nós. Tá? Então, isso sim que é um substantivo abstrato. E ele vai representar várias coisas, como eu coloquei aqui, qualidades, estados, ações e sentimentos. E a maioria são estados e sentimentos, né? A grande maioria dos abstratos. Ações também. E aqui eu passei alguns exemplos para vocês, que seriam honestidade, tristeza, amor, beijo, que é oriundo da ação de beijar, abraço e assim por diante, tá? Então, temos esses abstratos. Então, agora, não se esqueça mais dos abstratos, nem dos primitivos, nem dos derivados, ok? Quer saber mais? Tem que saber, né? É importante. Então, entra no nosso site, adquira, lá você pode adquirir meu curso com 55% de desconto, hein? Uma boa. Aproveita que essa vale a pena e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.